Olá, como vai? O Entrevista Especial recebe hoje Marco Ribeiro, empresário, executivo e também milita no campo político. Marco, obrigado pela tua presença. Espero que a gente possa conversar bastante aqui a respeito, não só do teu trabalho, claro, do mercado e de política, que é um assunto importante. Claro. Muito obrigado pelo espaço primeiro. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ilustrar um pouco aí sobre comunicação, sobre política, não só regional, mas política do Brasil. Vamos lá. Perfeito, a gente vai continuar o papo que a gente estava aqui nos bastidores, né, Marco? Papo muito bacana. Muito legal. Por sinal. Você é empresário do ramo de mídias. Na verdade eu venho da área de tecnologia, eu fui da IBM, da HP, eu fui da Symantec, na área de segurança de informação, e quando nós falamos em mídia, você fala em mídia on e mídia off, Então a Império hoje é uma empresa especializada em campanhas políticas. Então, o nosso foco é atender grandes players hoje do Brasil para esse segmento. E a Império está vindo para Osasco também. Sim, com certeza. Na verdade, a sede é Sorocaba. Nós temos já um escritório no Rio de Janeiro e agora um escritório que em breve deve ser lançado para atender São Paulo, Osasco e região. A gente vai voltar a falar do trabalho que a Império tem desenvolvido. Bacana. E também do trabalho teu, nessa questão, nesse mercado importante que é o político. Fechado. E você é MBA em administração pública. Na verdade, assim, quando você atua nesse segmento, é importante que você tenha contato, Mesmo quando eu trabalhava na área de tecnologia, eu me especializei atendendo o governo. Atendia Secretaria da Fazenda, Ministério Público, Tribunal de Contas. E eu achei importante entender um pouco mais o mecanismo. Então, uma maneira, além do lado profissional de você estar no dia a dia no hands-on, é legal você ir para uma universidade e conhecer um pouco mais. Então, eu fiz um curso de especialização, um MBA, que chamam, em administração pública e gestão de cidades. Justamente para ter essa proximidade e esse conhecimento mais específico do segmento. Ok, Marco. Você é osasquense. Sou osasquense. Eu, inclusive, estudei nas principais escolas aqui, Fui do Misericórdia, estudei no ITO, fiz Amador Aguiar, então sou bem osasquense mesmo. Sou nascido há 46 anos aqui. Minha mãe é professora, infelizmente não está mais com a gente. Meu pai é eletrotécnico, trabalha até hoje, está na ativa. Sou casado com a doutora Ana Cláudia, cirurgiã dentista. Um beijo, Ana. Tenho um filho maravilhoso chamado Henrique Toledo, 14 anos, está terminando o 9º ano do ensino fundamental, Ok, deve seguir os passos do pai? Olha, o Henrique, ele vai seguir sim no sentido do esporte, Hoje ele pratica futebol, ele joga futebol no Pequeninos do Jockey. Pequeninos do Jockey, conheço bastante. Inclusive ele ficou 43 dias agora no começo do ano, na Europa, representando o Brasil, disputaram 5 Copas, ganharam 4. Então, assim, eu acredito muito na saúde através do esporte. Então, eu sempre gostei do esporte, sempre pratiquei. Hoje preciso voltar, estava falando com você. Dá um exemplo, Preciso dar o exemplo, mas eu acredito nessa bandeira. Mas você falou Pequeninos do Jockey. Sim. Pequeninos já deu para o Brasil muitos atletas de nome. Não tenha dúvida. Deve ser mais um, se Deus quiser. Seleção brasileira, Se pegar Zé Roberto, nós podemos citar aqui de Osasco o próprio Edu Manga, que é amigo nosso aqui da região. Então, mas o mais importante do Pequeninos do Jockey é que ele ajuda também. Eu sei que a educação é em casa, a formação acadêmica é na escola, mas o esporte e um projeto desse nos ajuda no seguinte sentido: se você é bom na escola, você pode jogar bola. Se você não você não pode. Então, o respeito para você jogar em time também é diferente. Então, te ajuda na formação do ser humano. Eu acho que isso é uma prática importante nesses projetos. Independente de se vai ou não para a seleção, que é um negócio que é bacana, que vai nos representar. Mas acho que ter a oportunidade de formar cidadão é um negócio que não tem preço, A diretriz do Pequeninos é assim... tem que se elogiar. Porque não tenho dúvida. Tem essa instituição? O seu Guimarães é o presidente, um abraço para ele. O Adão é o técnico do Henrique.
O jockey acho que tem 40 e poucos anos, né? Assim, e tem muita gente aqui da cidade que já passou por essa formação, entendeu? Hoje aí são pais de família, gente séria, são empresários, são profissionais liberais, né? Então o esporte é bacana sim para que haja a possibilidade de repente de ser um atleta profissional, mas o mais importante é buscar a formação do ser humano mesmo, né? A capacitação humana, né? E você, pelo que eu conheço de você também é envolvido com essa bandeira, né? Esporte, saúde, enfim, estão ligados. Eu acredito, né? Nós temos alguns projetos aqui na cidade. Um abraço para os amigos lá do Combate Futebol de Salão, da Macaca Futebol de Salão, time também que vai fazer aniversário agora. Macaca é antiga. Acho que 44 anos ou 43. Faço parte lá da diretoria. Um abraço ao Rael, nosso presidente. É de Jaguaribe, a Macaca? Na verdade, assim, o Rael hoje mora lá, mas ela nasceu no Bela Vista, ali na Júlio Mesquita. Surgiu através de um grupo de amigos, onde identificamos um time através de um amigo nosso que o pai era de Campinas e gostamos da Ponte Preta e ficou Macaca. Então hoje, além de ser um time de futebol de salão que hoje tem ganhado bastante coisa aqui na liga, sempre foi famoso. mas também traz essa parte social, né? Que a gente consegue em uma festa ter amigos de 30, 40 anos de amizade, né? Então esse é um negócio legal também para... Importante, Marco. Eu só queria lembrar você não teve comentando aqui com relação ao esporte, né, sobre a Copa do Mundo que acontece em 2014. Isso deve trazer sim um incentivo aí ao esporte maior brasileiro, né? Eu acho que a visibilidade vai ser, acho que o principal chave, né? Mas o que eu gostei de conversar com você aqui foi sobre a Paralimpíada Day, né? Que vai acontecer após o término da Copa do Mundo. Isso, acaba a Copa do Mundo de futebol, né, normal, comum, institucional, convencional. Sim. E começa a Copa do Mundo Paralímpica. Eu acho que essa inclusão, eu gosto dessa palavra, ela é tão importante quanto a Copa do Mundo. Né? Se todo mundo tem hoje chance de praticar esporte, chance de exercer cidadania através do esporte, né? Praticando saúde, que a gente sempre falou aqui, é um negócio fantástico para a gente não só exercer, mas como incentivar. Então é um projeto que realmente está na minha alça de mira, se é que eu posso falar assim, está na nossa linha aqui, né? Para que a gente possa tratar isso com mais carinho. Então temos que desenvolver mais esse tema. Eu sei que já evoluímos muito, não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje um atleta paralímpico, ele tem quase status, né, de atletas aí famosos. Mas eu acho que o mais importante não é o status do atleta, é a gente ter, eu acho que se nós conseguimos ter conscientização de que todo mundo tem direito e que todo mundo pode praticar esporte. É importante, o universo especial está ganhando aí, né, um apoio grande do Marco Ribeiro e parabenizando aí o trabalho da Abidem, associação que, né, sempre desenvolve o seu trabalho com afinco, né, beneficiando esse público, né, que só tem nos dado exemplo e nos dado orgulho. Marco, a gente vai para um breve intervalo. Bacana. A gente volta já para falar mais sobre o seu trabalho. Excelente. Até já. Alô? Quem falar com você? Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Voltamos com o Entrevista Especial. Marco Ribeiro, empresário, executivo e trabalha muito bem com mídia. Eu ia te fazer uma pergunta agora, Marco. Vamos lá. A gente já falou do esporte, enfim, falamos da tua vida pessoal, claro, claro. E sobre a democratização das mídias. A gente conversou nos bastidores, é um tema muito bonito. Eu acho que é um tema muito atual também, né, amor? E se você pensar que antigamente
você fazia, entrando um pouco no público que a gente trabalha na Império, que é público político, né? O político anteriormente, ele colocava a mídia dele externa, mas você não tinha proximidade com o político. Você comprava aquela imagem, mas não conseguia ter acesso a um programa político dele. Hoje, com a democratização da mídia, através de Facebook, próprio Twitter, né? A cada 10 usuários, 4 eleitores têm. Você tem e-mail marketing, tem infinitas aí, ferramentas para você trabalhar. Se você pegar nos Estados Unidos hoje, é lógico que está um pouco mais avançado, mas através de um console de PlayStation, de jogo, você consegue falar com o seu candidato. Então, cada vez mais, eu acredito que essa proximidade com o seu candidato, com a pessoa que você quer votar, você conhecer realmente o programa dele, e essa interface que facilita esse contato, vai fazer diferença nas próximas eleições. Eu ouvi falar também que essa aproximação é importante também para a reeleição. Para a eleição, ela é interessante, mas o que vale é uma campanha forte. Agora, para a reeleição, o candidato tem que estar próximo do público, né? Porque tem gente que ganha, depois acaba, até pelo trabalho, acaba lá dentro do gabinete, acaba não saindo mais e colocando a cara, chega na hora da reeleição, fica complicado. Eu acho que a gestão do mandato é uma ferramenta fantástica. Você tem que ter, primeira coisa de tudo, é a transparência, né? Então, hoje, o político que não tiver transparência e não tiver proximidade com a base, é lógico que você tem que identificar seu público. Você fala em público jovem, ele está muito mais próximo dessas ferramentas que eu estou falando, mas hoje todo mundo tem que utilizar a tecnologia, senão não sobrevive. Então, essa transição do on para o off, nada mais é do que uma junção, né, do que existia anteriormente com a atualidade hoje. Nunca vai deixar de existir o material impresso, a comunicação em outdoor, em veículos, né, que é a off, que isso também faz parte já até do nosso processo cultural político. Olha que bonito o que a gente tem visto acontecer com a tecnologia, né, e os diversos setores, né, Marco? Principalmente na questão política. Um fator importante que nós discutimos também é a questão do meio ambiente, né? Hoje, quem não estiver atento e fizer uma campanha que vai sujar a cidade e não estiver preocupado dentro do programa em limpar e em reciclar, né, eu acho que a pessoa que vai votar tem que ver se seu candidato tem essa proposta. Ele consegue, inclusive, reciclar o material, gerando recurso até para ONGs, associações que tentam preservar o meio ambiente. Você já começou a falar em meio ambiente, eu lembrei do PEN. Eu avancei aí. Não, tá certo, acho que o caminho tá certíssimo. Vamos lá. O PEN é um partido jovem e você abraçou a causa. Um abraço ao nosso presidente Adilson Barroso, o Marcos Souza, nosso secretário, nosso presidente aqui de Osasco, Elias Bittencourt. Eu fui recebido como uma família e fui atrás porque acredito no que o partido tem como objetivo, né? Partido Ecológico Nacional. Isso, o Partido da Sustentabilidade. E quando você fala em sustentabilidade, nós conversamos também, né, batemos um papo rápido sobre isso, todo mundo pensa em verde, né, que também é uma grande bandeira nossa, um grande desafio, mas uma vida sustentável está dentro do processo de sustentabilidade. Então muita gente fala, muita gente quer praticar, mas muita gente tem pouca informação. Eu acho que cabe a gente discutir um pouco mais, trazer um pouco mais à tona através do partido, né, como ter uma vida sustentável através de práticas sustentáveis, né? E a obrigação do partido, né, tá desenvolvendo essa informação, né, para o público. Eu acho que o partido tem como linha diretriz isso, né? E isso é bacana. Lógico que não pode deixar e não pode esquecer da política, né, partidária, a política que a gente tem que entender de leis, mas eu acho que é uma bandeira legal para se defender, atual e legítima. Okay. O PEN, Partido Ecológico Nacional, correto. Ele é jovenzinho, né? É bebê ainda, mas já tem uma estrutura interessante. Ele nasceu entre os 32 partidos que existem no Brasil hoje, é isso? Correto. A gente viu que alguns partidos, criações de partidos não conseguiram ainda essa estruturação. Correto. Né?
Um dos casos é a rede, que não conseguiu. Da própria Marina. Agora, essa quantidade, 32 partidos, na tua visão, é interessante ou ela está extrapolando? Olha, perder para a Índia só, acho que é um pouco de exagero, 32 partidos, né? Mas nós vivemos num país democrático, e mesmo com um país evoluído como a França tem problema partidário. Então nós temos que realmente entender um pouco melhor esse mecanismo de partidos que realmente venham para fazer política, né? Não que sirva para política pessoal, para que a gente possa assim ter mais consistência no processo de democracia e no processo de criação de novos partidos no Brasil. O que você acha que atrapalha, ou, por exemplo, qual seria o malefício de tantos partidos e qual seria os benefícios? O benefício é simples, né? Eu acho que tudo que é democrático, né? Nós falamos em democracia, nós temos que praticar a democracia, né? Agora, o que é ruim é assim, quando o partido ele não é partido, né? Ele serve como base aí para benefícios pessoais ou políticos, somando num processo que às vezes não dá chance de você competir em nível de igualdade, né? Existe isso, na verdade? Muito se comenta, criou-se um partido para negociar, tá? Existe isso, né? Olha, é uma saia justa, mas eu vou responder. Existe isso, né? E assim, é claro que não é um negócio às claras, né? Mas assim, e às vezes é um interesse mesmo, e esse interesse às vezes ele é lícito também, né? Quando você reúne não é moral, tão moral assim. Mas quando você reúne grupos de pessoas partidárias, onde você tem a mesma linha de interesses, porque o interesse às vezes é utilizado como uma palavra ruim. O interesse ele pode ser positivo, né? Então, se você usar através de um interesse positivo, é um negócio bacana para se trabalhar. Não vejo problema. Mas criar partido aleatoriamente e não ter um processo que seja igual para todos, eu acho que não é legal. Eu achei interessante que você colocou. Não é questão o processo quantitativo, e tem que ser principalmente qualitativo. Eu acho que na vida tem que ser assim, né? O quantitativo você perde referência, né? Agora o qualitativo ele te traz para próximo do seu objetivo. Você tem uma diretriz, você sabe para onde você vai. Então eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos que ter objetivos, inclusive políticos, né? Saber que candidato, ter a proximidade, conseguir acesso, defender a bandeira que ele defende, né? E se você tem 30 e poucos, 40, você perde um pouco dessa referência, entendeu? Porque hoje o que está acontecendo, você acaba focando no candidato, né? Eu gosto desse candidato, o partido me agrada, mas eu vou votar no Marco Ribeiro, não é no PEN. Então nós temos que fazer um trabalho assim, não, o PEN é um partido sério, junto com um candidato sério, um pré-candidato sério. Então é isso que faz com que você tenha assim, uma força política maior, partidária e como político. Quem sou eu como leigo para discutir? Estou aqui conversando com o mestre. Nada. Muitos anos de política você tem também, né, Marcos? A gente vai continuar falando a respeito desse assunto. Tá bom. Interessante. No último bloco. Bacana. Vai passar muito rápido. Muito rápido mesmo. A gente vai ver se fala tudo que a gente tem que falar, pelo menos nesse programa. A gente volta já para falar mais a respeito de política, meio ambiente, mercado de trabalho, enfim, de tudo. Até já. If somebody tells you don't worry about the slaughter of tigers and elephants, there are lots of them out there, don't buy it. And if they say it's fine to buy products made from animals facing extinction, definitely don't buy it. Our endangered animals are being destroyed by illegal wildlife trade. It's up to us to stop it. Never buy illegal wildlife products. When the buying stops, the killing can too. You said it, pal. Voltamos com esta entrevista especial com o Marco Ribeiro, empresário, né, osasquense. Tá bem com muito orgulho. Com muito orgulho, está bem em casa. O Marco já falou
a respeito do trabalho da mídia, enfim, em vários campos, principalmente na política. Falamos a respeito da democratização, né? Correto. Marco, eu queria encerrar essa questão eu queria continuar falando a respeito de política, mas tocar num assunto assim meio polêmico. A questão da eleição eletrônica hoje. Já faz alguns pleitos que a gente age eletronicamente. Correto. É uma eleição confiável, é uma eleição, ela diria, potencialmente, ela dá resultados? Bom, eu acho que é fantástico, né? Só que tem algumas ressalvas, né? Inclusive, vou parabenizar a OAB, fez uma reunião com os profissionais da área, né? Com os advogados, um debate sobre fraudes, né? Em urnas eletrônicas. Então nós sabemos que é um processo bacana, ele só tende a evoluir, acho que ele não retrocede mais, né? O e-voting, o e-voting, né? Votação eletrônica, mas tudo que se evolui tem que se aprimorar também. Então eu acredito primeiro que nós temos que criar uma política de segurança, né? A política de segurança que eu digo não é só para a urna eletrônica, tudo que você vai fazer e precisa de segurança, você tem que escrever a política antes. Então, por exemplo, uma sugestão de política de segurança é que se imprima o voto. Então você tem um double checking ali, você consegue saber se você votou e está ali, você confirma se for necessário, se tiver algum tipo de dúvida. Mas, sem dúvida alguma, é um caminho bacana, o Brasil hoje é referência, né, exporta essa tecnologia através de uma empresa brasileira para várias partes do mundo. Então, eu acho que o Brasil está de parabéns nesse sentido. Os Estados Unidos já tentou, mas voltou atrás. Os Estados Unidos tem um processo político e eleitoral um pouco diferente do nosso. Então, isso talvez não favoreça, apesar de ser um país de tecnologia, né? E a tecnologia utilizada no Brasil é americana. Por isso que, quando eu falo que o capital humano, né? Então, às vezes, você tem tecnologia, mas se você não tem gente para aplicar a tecnologia, ela não vale nada, né? Então, você compra, às vezes, um aparelho, mas você não sabe utilizar, ele não tem validade alguma. Então, você tem que ter, além de um aparelho que tenha recurso, ou de produtos que tenham recurso, pessoas habilitadas a utilizá-los, a configurá-los e a utilizá-los. Você falou até na questão de empregar essas questões na campanha política, inclusive, né? Muita gente esquece, né? Não tenha dúvida, a questão da mobilidade, ela vai se aplicar rapidamente. Se você pegar de 2012 até 2015, acho que triplicou a utilização de mídia social, de aparelhos como celular. Então, logo mais você vai acompanhar e, quem sabe, poder votar de onde você estiver. Você não precisa nem chegar na urna eletrônica, né? Você vai ter um cartão de segurança, onde você vai ter a sua identidade. Você vai entrar num sistema com a sua senha. Isso é futurista, né? Mas eu acredito nisso. E você consegue acompanhar não só seu candidato, como a própria eleição. Você acha que o Brasil tem condição de evoluir? E mudar, inclusive, essa ideia de hoje da gente desconfiar. Está todo mundo desconfiado da urna. Eu acho que são dois processos, né? O primeiro é a questão da educação. Nós temos que ter de novo, né, o antigo SPB, não sei se é da sua época, né? Mas uma matéria política, né? Nós temos que ter cultura política. Então, para que a gente coloque isso como um negócio necessário e democrático mesmo. Eu estou enfatizando essa palavra porque ela é importante. E o outro é, sim, evoluirmos sim, mas dentro de um respeito, dentro de uma cultura diferenciada que nós temos hoje. Eu acho que isso é louvável. Marco, a TV Câmara, vamos falar agora de um trabalho mais municipalizado. A TV Câmara, ela foi criada como uma ferramenta de transparência e ela tem funcionado muito bem. Eu acho fantástico, vou falar agora como cidadão. Eu acho que é um veículo, primeiro, para repetir na sua palavra, né, para que haja transparência no processo político e dos políticos que lá estão nos representando. E principalmente o político hoje, principalmente o vereador, ele é uma liderança de bairro, ele conhece as pessoas, mas ele está lá para fazer lei. E muita gente não sabe
quais projetos de leis que o vereador ele aposta. Então é importante sim, é muito importante esse veículo e eu acho que tem que cada vez melhorar e ser mais aplicado para que a gente possa ter essa proximidade também através da TV com o nosso legislativo. Ok, é bom que o povo fica mais ligado, né? Olha, aquele vereador está fazendo, aquele deputado está fazendo e aquele não está fazendo, ou seja, interage mais, né? O eleitor interage mais com o seu candidato. Perfeito. Marco, vamos falar sobre projetos sociais. Você que é um homem público, milita aí nesse mercado importante, conhece muito sobre isso. Quais as bandeiras mais importantes? Bom, acho que você é até repetitivo, né? Saúde, esporte, segurança, né? Mas assim, eu acho que o esporte como base, como ferramenta para a saúde, como cidadania, para você unir família, né? Então acho que isso eu acredito muito no esporte, é um ambiente bacana para você criar seu filho, para você participar no seu dia a dia com a sua família. Então eu gosto muito do esporte. O que os legislativos, no caso, teriam que focar mais, que você, na tua visão, ainda carece? Eu acho que nós temos vários projetos e que a união desses projetos, por exemplo, se eu tenho um projeto de futebol, onde eu consiga trazer a criança para o esporte, junto com o pai para fazer uma especialização profissional, com o irmão do meio para fazer um curso de informática e a mãe para conhecer algum outro tipo de tema, eu integro a família e lá mesmo, através de uma proximidade com empresas, com associações que geram emprego na região, a gente recolocar às vezes um pai de família. Você integra de novo a família e usa o esporte como ferramenta, porque o que acontece? O moleque vem, joga a bola, volta para casa e a situação dele é a mesma. Então, se você conseguir trazer isso para um projeto, que hoje você tem isso aqui, mesmo na cidade, que são alguns projetos bacanas, e você conseguir trazer a família, acho que a família é a base de tudo. Então, se você traz a família e consegue colocar essa família de novo na sociedade, é o que interessa. Marco, você é um empresário. A participação do empresariado nessa questão social também é muito importante. Com certeza, né? Eu acredito no tripé, que é social, empresarial e político, né? Nós temos que trabalhar as três camadas. Marco, agora uma análise mais geral na questão política, como é que você vê hoje, quais as perspectivas, né, em que o público pode, né, se firmar, né, que esperança o público tem, enfim, qual é a tua visão de forma geral, para a gente estar encerrando esse bate-papo? Eu acredito que o brasileiro está acordando, nós tivemos aí a prova disso nos protestos, né? Mas acho que o principal caminho é o voto. A pessoa, o eleitor, tem que valorizar seu voto. Então, não é no voto que não reeleja, não, você tem que avaliar a proposta, você tem que entender se seu candidato é sério, se ele tem uma proposta coerente, se ele está próximo de você, se realmente você vai ter acesso. Então, o voto é o caminho ideal para que você possa cobrar. Então, se você votou errado, não tem depois como voltar. Então, vote certo, essa é a minha dica. E para o homem público, o que ele deve fazer para dar um respaldo, né, à população? Ele tem que ser transparente primeiro, né, acho que é a base. Ele tem que ser público mesmo, ele tem que dar acesso à pessoa, né, a quem vota, a quem acredita, e principalmente tem que ser honesto. Né? Porque tem muita gente boa. Em todas as classes sociais você tem gente que não é e tem gente que é. Na política também tem gente boa e gente capacitada. E gente que está entrando agora que quer também fazer o melhor. Né? Não só para a cidade, mas para o caminho político. Qual que você acha que seja o fator marcante nessa campanha e nessa eleição que se aproxima? O principal fator vai ser justamente isso que eu te falei, que é o público estar próximo de você, sabendo quem você é, tendo acesso à sua vida pessoal, profissional, né, a sua proposta como político. Eu acho que isso vai ser determinante. Marco, obrigado pela tua presença e boa sorte, né, em tudo que você faz, que é competente, né, não só no trabalho, né, de mídia, que é muito importante, está acompanhando aí tudo que está acontecendo, está atualizando o mercado de trabalho e também na política aí, né, que você seja
obtenha sempre sucesso. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. A sua TV é um sucesso, você já está aqui na cidade, é extremamente conhecido, reconhecido, e muito obrigado de novo pelo espaço. Obrigado, um abraço.